Vamos dar início aqui à segunda aula sobre redes de Petri e modelagem de sistemas. Nessa aula vamos trabalhar aqui a dinâmica das redes de Petri, os gráficos de alcançabilidade, as linguagens e algumas outras informações. Em si, como a rede de Petri é um grafo usado para representar sistemas, elas apresentam uma evolução dinâmica que é determinada por disparo das transições habilitadas em determinados estados e vão, com isso, modificando as marcações dos lugares. Então, para um dado lugar que tem uma determinada quantidade de fichas, se essa quantidade de fichas habilita uma transição, essa transição pode disparar retirando fichas desse lugar e, do mesmo jeito, colocando fichas em algum outro lugar que esteja ligado na saída da transição. Então, em si, a dinâmica toda é feita da forma uma transição que esteja ligada a um lugar. Se o arco aponta para a transição, tem ficha, ele vai retirar fichas quando a transição dispara. Se a transição tem algum arco apontando para um lugar, então, quando ela dispara, ela leva fichas para aquele lugar no valor total, o número total, definido pelo peso do arco. Formalmente, a dinâmica é dada conforme está dito aqui. Uma transição T é dita estar habilitada, pronta para disparar, se numa marcação os lugares que são entradas da transição, ou seja, os lugares que têm algum arco apontando para a transição, o peso desse arco é menor ou igual à marcação daquele lugar. E para todo lugar que é saída da transição, ou seja, que qualquer arco que saia da transição apontando para um determinado lugar, quando a transição dispara, ela tem que levar o número de fichas, mas obedecendo a essa situação que determina que o lugar não pode ficar com mais fichas do que sua capacidade determina. Ou seja, a marcação não pode ultrapassar sua capacidade menos o valor do peso do arco. Ou seja, aquele valor é limitado a isso aí. Se o lugar tiver 4 fichas e uma capacidade 5 e um arco vindo de uma transição tiver peso 2, então ela não vai poder disparar. Por quê? Porque a capacidade 5 com o peso 2 é 3 e a marcação é 4, então já não pode disparar. Então essa é a primeira condição. A segunda condição é uma transição habilitada pode ou não disparar. Não quer dizer que obrigatoriamente ela dispare, já que ela é usada para uma representação de um sistema. O disparo de uma transição habilitada numa marcação M é instantâneo, ou seja, quando ela dispara, ela automaticamente retira fichas dos lugares de entrada dela e coloca fichas nos lugares de saída dela, de acordo com o peso dos arcos de entrada e os arcos de saída. E a ocorrência desse disparo modifica a marcação para uma nova marcação que se denota dessa forma, ou seja, da marcação M, por meio do disparo de TI, vai-se para uma marcação M'. Como exemplo dinâmica, considere esse exemplo, onde está uma rede de Petri simples, que tem uma única transição T e 3 lugares. Os arcos de P1 para T tem peso 1, de T para P2 tem peso 2 e de T para P3 tem peso 1. E a marcação inicial é 2, 0, 0. Então, o que acontece? Se essa transição
está habilitada, ela pode disparar. Ela está habilitada? Está. Por quê? Porque na entrada dela tem um arco de peso 1 e em P1 tem 2 fichas. Então, o número de fichas é maior do que o peso do arco. E na saída, P2 e P3 não têm capacidades definidas aqui, logo elas têm capacidade infinita. Então, se T1 disparar, leva 2 fichas para P2. Não vai extrapolar a quantidade de fichas que ela pode, que o lugar pode ter. Do mesmo jeito, P3, quando T dispara, leva 1 ficha para P3. Consequentemente, como a capacidade é infinita, não está determinado o valor de K aqui, então P3 recebe 1 ficha. Então, T está habilitada conforme as regras de disparo. E aqui, quando ela dispara, imediatamente ela retira 1 ficha, porque aqui tinha 2, retirou 1 ficha, ficou 1. No seu disparo, jogou 2 fichas em P2, automaticamente, por causa do peso do arco, e 1 ficha para P3. Então, satisfazendo todas as condições da regra de disparo. Essa notação, conforme já falado, determina que a transição está habilitada na marcação MK. Anteriormente disse que uma marcação, através do disparo da transição, levava a outra. Utiliza-se essa apenas para dizer que a transição está habilitada nessa marcação. Então, mais uma condição é a representação da matriz de incidência de uma rede de Petri, onde a gente viu na aula 1 que a matriz de incidência era formulada por AIJ- e AIJ+, onde a gente colocava cada ponto AIJ como AIJ mais menos AIJ menos, e aí a gente encontrava todas os valores de AIJ da matriz de incidência. O grafo de alcançabilidade é uma outra forma de se representar a dinâmica da rede. Para cada marcação, uma ou mais transições se tornam habilitadas conforme vai havendo a mudança das marcações com o disparo de cada transição. E aí, nessas novas marcações, uma nova transição ou novas transições são habilitadas que levam a outras marcações. Então, considerando essa sequência, para cada nova marcação, algumas transições vão estar habilitadas e podem disparar, pode-se simplesmente montar um grafo de todas as marcações possíveis na dinâmica da rede, o que dá uma visualização geral do comportamento da rede. Por exemplo, essa rede de Petri aqui tem 5 lugares, a marcação inicial 1, 0, 0, 0, 0, ou seja, 1 ficha no lugar P1 e 0 fichas em P2, P3, P4, P5. Então, como a gente tem o vetor de marcação P1, P2, P3, P4, P5, se a gente for ver aqui que T1 está habilitado pelas regras de transições porque nenhum dos lugares tem capacidade. Então, todos têm definição de capacidade, logo todos têm capacidade infinita. Aqui, T1 para disparar precisa de 1 ficha em P1 e simplesmente não tem capacidades em P2 e P4, então ele pode simplesmente jogar fichas aí. Se dispara T1, o que vai acontecer? Vai sair da marcação inicial, 1, 0, 0, 0, e tira 1 ficha de P1, joga 1 ficha em P2 e 1 ficha em P4. Então, aqui está a representação da marcação inicial, disparou T1, jogou para P2 e para P4, retirando de P1. Quando está nessa nova marcação, T2 pode disparar, que está aqui, porque tem 1 ficha aqui, e aqui não tem
definição de capacidade. Então, se dispara, leva a ficha que está em P4 para P5. Ou seja, a ficha que está aqui vai para o último lugar e retira de cá. Se dispara T3, a ficha está aqui, simplesmente a mesma situação, tira de P2 para P3, ou seja, daqui vai pular para aqui, o que ocorre aqui. Se está em P3, o que acontece? Pode disparar T5. Se disparar T5, a ficha volta para P2. Ou seja, se dispara T5, vai de P3 para P2. Então, volta para essa mesma marcação. Se disparar, como tendo uma ficha aqui, para esse caso, vamos voltar para a situação anterior. T2 disparou, veio uma ficha para cá. Se dispara T3, vem uma ficha para onde? Para cá. Então, a marcação que estava 01001, que era quando estava a ficha aqui pelo disparo de T2, aí o que acontece? Se dispara T3, vai para essa marcação aqui, 00101, que pode ser apenas uma ficha aqui e outra ficha aqui, o resto zerado. Se dispara T5, a ficha vai retornar para cá, que retorna para essa situação, onde pode disparar T3 novamente, levando para aqui e ficar nesse ciclo. Mas se disparar, tendo uma ficha em P3 e uma ficha em P5, se disparar T4, então ele pega uma ficha de P3, uma ficha de P5 e joga para P1. Logo, zera esses dois lugares, P3 e P5, e joga uma ficha em P1. Então, esse é o grafo de alcançabilidade dessa rede aqui. Algumas definições a ser dadas uma transição sem lugar de entrada, ou seja, aqui a transição não tem nada com um arco apontando para ela, não tem nenhum lugar apontando com um arco saindo e apontando para a transição. Chama-se de transição fonte. Por quê? Porque essa transição, se o lugar não tiver definição de capacidade, ela simplesmente vai injetar fichas infinitamente. Ela está sempre habilitada. Se tem um lugar, se ela tem uma capacidade, ela vai continuar injetando ficha até encher o lugar completamente e parar. Mas aí ela é chamada de transição fonte. Uma transição sem lugar de saída é chamada de transição solvedor, ou seja, um lugar apenas que vai para uma transição, a transição está habilitada enquanto tiver fichas em P. Ela simplesmente vai consumir as fichas que tem em P. Um alto laço é um par formado por um lugar P e uma transição T, tal que P é ao mesmo tempo a entrada e saída de T, ou seja, a gente tem um lugar, uma transição e um arco indo, outro arco voltando. Então, há duas situações, a esse caso, em que se considera. Se tem uma ficha, a gente considera que a transição está habilitada, podendo tirar a ficha e colocá-la novamente no lugar. E tem a segunda situação, que não tem ficha, que aí existem duas considerações. Uma, que a transição, quando dispara, ela leva uma ficha para P e retira, ou seja, ela estaria habilitada. E outra situação ela tenta tirar primeiro a ficha antes de colocar. Então, se ela tenta tirar, ela está bloqueada porque o arco pede uma ficha e não tem ficha no lugar P. Rede de Petri pura é uma rede que não contém autolaços, ou seja, não existe nenhuma situação desse tipo. Então é uma rede de Petri pura.
A rede de Petri ordinária é uma rede em que todos os arcos têm pesos unitários, ou seja, um exemplo típico aqui é essa rede, ela é pura, porque ela não tem nenhum alto laço, ou seja, nenhuma das transições tem ida e volta para qualquer que seja o lugar. Também é ordinária porque todos os arcos têm peso 1. As redes de Petri, por causa dessas sequências de disparos, das transições, que vão mudando as marcações, elas apresentam uma determinada linguagem. Essa linguagem vai ser as sequências de transições disparadas que vão levando a novas marcações e fazendo o que se pode chamar de palavras. Exemplo aqui, essa transição, essa rede de Petri a partir de M0. As seguintes sequências aqui são disparáveis, que seriam palavras. T1, T2, T3. Ou seja, T1 puxa uma ficha de P1 e leva para P2. T2 tira a ficha de P2 e joga para P3. E T3 que pega uma ficha de P3, outra ficha de P4 e junta as duas e coloca em P1. Então, é uma sequência que é possível. Outra palavra é T1 dispara para cá, T4 leva a ficha, T5 joga uma ficha novamente para cá, T1 leva para P2 de novo e T4 consome de novo. Então é outra palavra. T5 dispara 3 vezes. Então, se T5, como transição fonte, disparar 3 vezes, vai colocar 3 fichas em P1, ficando com a marcação 4. Depois, T1 dispara, leva uma ficha para cá. T2 dispara para cá. T3 leva a ficha de P4 e a de P3 para P1. E T1 dispara novamente. É outra palavra. Então, são sequências disparáveis da rede que formam palavras. Já essa sequência T1, T4, T2 não é possível. Por quê? T1 disparar aqui, leva a ficha de P1 para P2. T4 levou a ficha para cá, retirou a ficha. E T2 não pode mais disparar, porque não tem mais ficha em P2. Então, não é uma sequência dessa rede, não faz parte da linguagem dessa rede. A mesma coisa se dá com S2, que diz que T5 pode disparar, depois T1, depois T4, depois T1 de novo, ou seja, primeiramente, quando T5 disparou, ficou 2 fichas em P1. Depois, T1 disparou e T4 levou, ficou uma ficha aqui em P1, aí T1 de novo dispara, e T4 dispara novamente, ficou 0, e aí diz que T2 pode disparar. E aí não é disparável, por quê? Porque T4 disparou antes e levou a ficha de P2. Então, T2 não pode disparar. Então, são exatamente sequências possíveis que formam a linguagem da rede de Petri. Então, são todas, em si, a linguagem vai ser o conjunto de todas as sequências de disparos que são formadas a partir da marcação inicial em M0. Então, formaliza-se uma linguagem através dessas seguintes condições. A repetição de uma transição T por N ou um número arbitrário de vezes é abreviada por Tn ou T estrela. E a possibilidade de escolha entre 2 ou mais transições, quando temos uma situação de 2 transições ao mesmo tempo habilitadas, ou uma ou outra pode disparar, então representa-se pela soma entre as transições. Essa situação Tn, falada aqui, foi mostrada no exemplo anterior, onde aqui a gente tem S3, com T5 disparando 3 vezes. Então, esse exemplo aqui, a gente pode ver S igual a T1. É possível? É.
Porque T1 está habilitada porque pede uma ficha, o arco pede uma ficha e tem uma ficha. Disparou, é possível. Mas mesmo que a rede esteja parada aí, bloqueada a partir desse momento por não ter mais nenhuma ficha. S igual a T2. Sim, também pode porque tem uma ficha, pede uma ficha aqui, vai levar uma ficha para P2. É outra palavra possível. S igual a T2, T3. É possível? Sim. Porque faz o quê? Leva uma ficha por T2 de P1 para P2 e leva a ficha que fica em P2 por T3 de volta para P1. É outra sequência. T2 dispara para cá, T3 dispara para cá, T1 dispara para cá. É outra sequência mesmo que a rede pare. E por aí vai. Então, usando essas repetições e possibilidades, a gente encontra como linguagem essa situação. T1, se ocorrer T1, a rede para, mas, ou seja, como aqui, T1 ou T2, todas duas estão habilitadas nessa primeira marcação. Então, todas duas podem simplesmente, uma ou outra, ou seja, o mais aqui, uma ou outra, essa sequência aqui, pode disparar. E quando essa dispara, pode simplesmente fazer o quê? T2, T3, T2, T3, T2, T3, se repetir nessa sequência, T2, T3, por um número arbitrário de vezes. Depois desse número arbitrário de vezes, T1 pode disparar ou T2 novamente. Ou seja, T1 ou T2 depois dele girar a ficha aqui inúmeras vezes. Sim, mostra uma abreviação de uma linguagem. Bom, com isso finalizamos mais essa apresentação